noite, amiga. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Toque do Destino. Meu nome é Dandara Fênix. Vamos começar hoje uma leitura para o signo de Leão. Leão. Vocês que são vaidosos, vocês que têm sempre os donos da razão, né? Da verdade, sabe de tudo, né? Estão sempre na frente. Não são nem o primeiro signo do zodíaco, mas estão sempre na frente. Ai, gente, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos, Leão, Leonina, Leonino. Vamos ver aqui o que está acontecendo com a energia de vocês. Gente, essa leitura é intuitiva, atemporal, para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Leão, tá bom, minha gente? Sejam todos muito bem-vindos aqui. O momento que você chegar aqui nesse vídeo, pode ser inclusive daqui a alguns anos, a leitura é pra você, tá, minha gente? O que vale aqui é a sua intuição. Inclusive, se você estiver lidando com uma pessoa do signo de Leão, pode ser que essa leitura seja diretamente pra você. Você se sinta aqui se olhando no espelho, tá, meu amor? Vou acender aqui um incensozinho aqui pra vocês. Delicioso, Nag Champa, Himalaia. Gente, esse incenso é gostoso demais. Super recomendo, tá? Por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, seres da força e da luz, peço para que me ajude a me conectar aqui com a constelação do signo de Leão. Espiritualidade maior, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz. O que acontece hoje aqui com o signo de Leão, com os leoninos, leoninas do meu coração? Espiritualidade maior, por favor. Vamos começar aqui com o tarô de Marcélia. Gente, esse tarô foi o primeiro que eu comprei, que eu comecei a minha coleção de tarôs. Hoje, assim, eu tenho, sei lá, quase 15, né? É bastante, gente, é bastante. A pessoa tem mais tarô do que dinheiro na conta. Enfim, gente, vamos aqui, tá? Espiritualidade maior, universo, mãe natureza, seres da força e da luz. Gratidão. Por favor, o que está acontecendo com o signo de Leão? Esse tarô de Marcélia aqui, ele é apenas de arcanos maiores. Então, gente, a gente vai ver qual que é a energia geral do momento de vocês, tá? E depois aqui a gente vai clarificar com os outros tarôs, tá bom? Por favor, espiritualidade maior, signo de Leão, leonino, leonina, por favor, o que está acontecendo com eles aqui no momento? Energia geral, me conecto aqui com os leoninos que vão se conectar com esse vídeo. Espiritualidade maior, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz, por favor. Signo de Leão, espiritualidade, qual o momento para o signo de Leão? Calma aí, deixa eu arrumar minha cadeira. Vamos ver aqui, então. Gratidão. O Papa. No fundo do maço. Não ia ver, mas já que eu vi. O mundo. Com o imperador e a imperatriz. O imperador e a imperatriz? Não, é isso mesmo. Depois do mundo, ó, a imperatriz. E no fundo, selando o imperador. Gente, todas as posições das cartas, assim, se eu for buscar a carta que tá aqui no meio, meu Deus, o sol. Tudo conversa, tá, gente? Tudo conversa. Mas, vamos aqui, né? A energia geral de vocês, o Papa, gente. Legal, hein? Muito legal. Vocês estão se comprometendo agora muito mais com o trabalho de vocês, com os sonhos, com os desejos, com aquilo que vocês idealizou já há muitos anos, tá?
Tem alguma coisa na vida de vocês que assim, não é de hoje que vocês vêm planejando realizar, entrar em contato com uma... Entrar em contato com uma energia de mais responsabilidade com aquilo que você acredita. Tem alguma coisa na vida de vocês, gente, que assim... Isso aqui pode ser um casamento, pode ser um trabalho, uma profissão, pode ser um projeto, pode ser filhos aqui, tá? Que vocês estão muito dedicados, vocês estão compromissados a fazer isso daqui dar certo, né? Às vezes a gente quer fazer os nossos filhos dar certo, por que não? De alguma forma, né? Aliás, às vezes não, na maioria das vezes, a gente quer que os nossos filhos dê certo, né? Só que para eles dê certo, a gente precisa ter toda a dedicação, a gente precisa fazer ali, a gente precisa se sacrificar de alguma forma, sacrificar algumas coisas, alguns desejos, né? Em prol desse objetivo maior, né? De você se doar para alguém que não seja você. Então, basicamente, gente, eu vejo vocês bastante compromissados aqui a um ideal. E quando eu estou falando de ideal, é algo que é maior. Porque uma coisa é você trabalhar para um sonho. Por exemplo, eu aqui no meu caso, eu estou trabalhando não só para um sonho, mas também para um ideal. Porque isso daqui é um sonho, mas é algo que eu também tenho o desejo, eu tenho a pretensão, sim, de realizar para outras pessoas. Ou seja, através das minhas mensagens, eu pretendo transformar vidas, eu pretendo, né, trazer conscientização, né, para que as pessoas venham se transformar em pessoas melhores. Essa é a minha pretensão aqui, esse é o meu objetivo nesse trabalho que eu estou realizando aqui agora com vocês, tá? Então, eu não tenho leão no mapa, mas eu estou aqui propriamente na energia de vocês também. Eu compartilho do Papa com vocês, tá? Porque é fazer com verdade, é fazer com responsabilidade, é fazer inclusive quando a gente não tá muito afim, quando a gente não tá muito bem, né? Mas é fazer, é pegar e fazer, né? E fazer com boa vontade, né? Quando a gente tem boa vontade, por mais que você assim não esteja num bom dia, esteja ali, né, com preguiça, enfim, gente, né? Com mau humor, né? Melancólico, não importa. A gente pega e faz, tal como, né, criar filhos, né? O ideal é que a gente sempre, quando a gente realmente está dedicado a fazer isso da melhor forma possível, não importa, a criança pode estar ali surtando, causando, né? Mas a gente está o quê? Com boa vontade para poder fazer esse ser humano, né? Entender ali a situação, entender a vida e, consequentemente, se tornar um ser humano de verdade, um ser humano bom, né? Enfim, vamos clarificar aqui, minha gente. Eu não sei nem o que eu pego aqui pra vocês. Vou pegar o Tarot Bertholet, né? Por favor, espiritualidade maior, universo, mãe natureza. Clarificando aqui, por favor, para os leoninos. O que tá acontecendo aqui? O Papa aqui com eles. Por favor, espiritualidade. Clarifica aqui pra mim, por favor. O Papa na energia de leão. Espiritualidade maior, universo, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada por esse momento, por esse dia de hoje, pela energia dos leoninos aqui conectados com esse vídeo. Gratidão, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, anjos da força e da luz. Por favor, para o signo de leão. Leão, leão, leão. Leão, leão. Para o signo de leão, espiritualidade maior, universo, mãe natureza. Vamos fazer assim. Vou deixar bem baralhadinho mesmo.
Gratidão, universo. Enquanto isso, curtam, comentam, tá bom? Deixa um coraçãozinho aí pra mim. Gente, eu não gosto de... Eu prefiro, na verdade, que vocês façam isso por livre e espontânea vontade, sabe? Sabe, não tem coisa melhor do que, né, as coisas que vêm pra nós, assim, da vida, que a vida nos dá, que a vida nos presenteia. Tem uma taróloga que eu sigo, que eu gosto muito dela, a Xamanista Tarô. Nossa, assim, tudo que ela fala basicamente bate bastante comigo. E assim, ela não pede like, gente, ela não pede. E ela simplesmente tem bastante likes, ela tem bastante inscritos. Mas assim, não custa também pedir, né? Não custa. Então, curtam, comentam, compartilhem, tá bom? E se inscrevam no canal. Por favor, clarificando aqui, espiritualidade maior, universo, mãe natureza, para o signo de Leão. Por favor, gratidão, gratidão, gratidão. A Rainha de Espadas. Rei de Paus. Por favor, espiritualidade. O Imperador invertido. Tá. Ai, 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 meu Deus, Senhor, o que tá acontecendo aqui, gente? Complicadinho, não vou negar pra vocês que tá complicadinho isso daqui, tá? Bom, Rainha de Espadas, gente, a Rainha de Espadas aqui me veio já logo de cara como uma pessoa muito ferida. Uma pessoa difícil de lidar, muito difícil de lidar. Porque, gente, ela tem algumas... Talvez ela tenha questões mentais aqui. Mas ela é uma pessoa também que não tem, assim, muita boa vontade, assim, de facilitar, tá? É uma pessoa difícil de lidar, é isso que eu tô falando pra vocês. É uma pessoa difícil de lidar. Por mais que ela possa ter questões mentais aqui, é uma pessoa que... Além de ter essas questões, esse desequilíbrio mental, ela é uma pessoa... Isso aqui, gente, a Rainha de Paus e o Rei de Paus aqui, eu não sei quem é o homem, quem é a mulher. Pode ser duas mulheres, pode ser dois homens. Pode ser uma mulher e um homem. Pode ser você e uma situação. Eu não sei. Adaptem a situação de vocês, tá bom? Para cada pessoa vai ressoar de um jeito. Isso aqui é uma leitura coletiva, por favor. Tentam entender, tá? Então, gente, mas digamos aqui, eu vou tratar a Rainha de Espadas como uma mulher, tá bom? Mas pode ser um homem. E o Rei de Paus aqui pode ser uma mulher. Enfim, entendam aí de acordo com a situação de vocês. Essa Rainha de Espadas é uma pessoa que não tem assim boa... Ela pode receber toda a ajuda do mundo, ainda assim, ela vai ser mal agradecida. Uma pessoa mal agradecida. Uma pessoa que ela gosta de ver o circo pegando fogo. No sentido assim, ela gosta de dificultar as coisas. Entendeu? Tem esse tipo de gente na vida, gente. E é péssimo, 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 péssimo. Porque a gente às vezes chega com o máximo da boa vontade ali, tentando conversar, às vezes até reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos equívocos, os nossos enganos, as nossas maldades. A gente tenta, porque a gente, todos nós temos um pouco da Rainha de Espadas dentro de nós, né? Nós somos seres humanos adultos, né? Eu acho que quem tá acompanhando aqui são adultos, né? Inclusive, na configuração do vídeo eu não deixo para crianças, porque eu posso inclusive falar coisas aqui que não provém uma criança ouvir, né, gente? Então, gente, todos nós aqui, a gente tem um pouco da Rainha de Espadas, que é uma mulher madura. Mulher porque é uma rainha, mas pode ser um homem de novo, tá, gente? Não vou repetir isso, tá, gente? Vocês já entenderam.
Mas aqui no tarô é uma mulher madura, que já teve que lidar com muita coisa na vida, sabe? Teve que lidar com muitas desilusões. E isso fere, e isso machuca, isso faz a gente fechar o coração, faz a gente ficar assim endurecido na vida, de forma que a gente assim, realmente, sabe, já que todo mundo dificultou pra mim a vida inteira, por que eu vou facilitar pros outros? Tem gente que pensa assim, já que a vida mesmo, né, dificultou pra mim a vida inteira. Esses dias, gente, eu fui entrar no mercado, e aí eu vi um ser humano dentro do mercado, ele tava saindo de lá, e aí ele falou, moça, compra minhas balas de menta. E, gente, eu já conversei sobre isso, né? Assim, se você vai empreender, empreendimento, você precisa saber fazer, tá, meu amor? Assim, mesmo que você for vender bala no semáforo, amor, bala de menta, não é todo mundo que gosta de bala de menta. Então, assim, menta é um paladar muito específico, tá? Então precisa ter inteligência pra fazer. E vocês são pessoas inteligentes. Eu acho que vocês estão lidando com essa rainha de espadas aqui, porque vocês são esse rei de espaus aqui, tá? Porque vocês têm inteligência pra ter empreendimentos, pra empreender, pra ter empresas, pra poder contratar, demitir, enfim, vocês são pessoas bastante dinâmicas. O rei de paus é bastante dinâmico, né? E é aquele que vai e faz, entendeu? Não pensa, vai e faz, age. Então tem abre o próprio caminho, tá? Só que tá lidando com essa rainha de espadas que dificulta, que fecha o caminho. Primeiro de tudo, gente, já vou começar aqui com os conselhos, tá? Você precisa entender, você precisa entender que essa situação não veio pra você à toa, tá? Gente, assim, nada na vida é certeiro, nada na vida é... A gente nunca pode dar 100% de certeza pra nada, nem pra existência de Deus, tá? Eu sei que muita gente vai discordar disso, mas assim, é que assim, se você tiver 100% da certeza da existência de Deus, perfeito pra você, ó, maravilhoso, segue tua vida, entendeu? Com a tua certeza, só que não tenta fazer essa tua certeza descer goela abaixo de outras pessoas, você tá entendendo? Porque para outras pessoas não é assim. E cada um tem a sua certeza. Então respeita a certeza de cada um, tá? Só que existe a possibilidade de realmente existir outras vidas. De você de repente morrer e sua vida não terminar aqui. Ok? Se realmente for assim, vamos entender, vamos por um momento, só por alguns segundos então, levar em consideração que talvez seja isso realmente. A vida não é feita de certezas, mas vamos tratar isso como uma certeza, pelo menos nesse primeiro momento aqui, pode ser? Vamos dizer então que existe reencarnação, ok? E que realmente essa daqui não é a primeira vida que a gente está vivendo e também não vai ser a última. Se é assim, a vida então ela é uma espécie de escola, ok? Onde cada vida que a gente vem viver, a gente está aqui para adquirir experiência, entendimento, despertar de consciência e, portanto, nós seremos colocados em situações das quais vai nos levar cada vez mais, nos trazer isso cada vez mais, para que a gente possa ir cada vez mais adiante. Desafios, nos trazer cada vez mais desafios para que a gente possa seguir cada vez mais adiante e para que nas nossas próximas vidas a gente já tenha lidado com isso, para que adiante a gente possa lidar com outras experiências mais evolutivas. Mas tudo faz parte. A gente saiu da caverna. Precisou sair da caverna pra gente chegar aqui. A gente não tinha chegado aqui se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, por toda aquela calamidade. Gente, imagina o que era aquilo. É melhor nem imaginar, né? Enfim, basicamente isso. Então, essa pessoa tá na sua vida, não é à toa. Você entender isso, você vai estar resolvendo 50% da situação. Porque você já vai estar tendo humildade pra aceitar que tudo bem. Se isso daqui não veio pra minha vida à toa,
que a espiritualidade está tentando me ensinar com isso? Quando você estiver numa situação muito difícil e cabulosa com essa pessoa aqui, tenta se fazer essa pergunta. Por favor, universo, é o que vocês estão tentando me mostrar? Me mostra de uma vez, por favor, mas me dá um sinal. E nesse mesmo momento você olha a hora. Se tiver horas iguais, vai lá olhar o significado das horas. Gente, isso aqui tá vindo assim, assim, as mensagens elas estão vindo e eu tô dando pra vocês. Eu não sei pra quem que é essas mensagens, tá? Eu não sei quem vai se conectar com esse vídeo, tá? Só que assim, gente, eu nem sou de me conectar tanto com horas iguais assim, tá? Mas tá vindo pra eu falar isso pra vocês. No mesmo momento que você fizer, porque assim, às vezes a gente pede um sinal pra espiritualidade e eles mandam de formas assim inusitadas e a gente não percebe. Olha as horas iguais, quando você vê ali os números, estuda numerologia, um pouco de numerologia, gente, tudo é ciência, tá? Tudo é ciência. Para de tratar as coisas de uma forma tão limitada assim, tá? Tudo isso é ciência, tudo isso tem uma lição. A vida, gente, ela é inteiramente pedagógica. Inteiramente pedagógica. A gente, a todo momento, quem disse isso foi a Lucilene. Eu tava assistindo um vídeo esses dias dela do canal Nova Acrópole, que eu sigo, gente, que eu amo, sou apaixonada. Aprendo muito naquele canal. E com a professora Lucilena, muito mais ainda. Ela disse isso num vídeo e eu peguei e levei pra Cristo, gente, essa mensagem. Que é justamente isso, gente. Às vezes eu tô sentada num bar tomando uma cachaçinha ali, entendeu? Me passa um ser humano do outro lado da rua, eu observando o ser humano, eu já me vem um monte de mensagem na cabeça, eu já aprendo ali em 2 minutinhos ali, entendeu? Porque a vida, ela é isso, só que e é pra todo mundo. Basta você começar a despertar sua consciência para os sinais que a vida traz, tá bom? Então é isso. E essa pessoa na sua vida, esse imperador aqui invertido, é você também, tá? A rainha de espadas é o seu desafio, você é o rei de paus, e o imperador invertido também é você. Por quê? Porque essa rainha de espadas, ela desperta em você o seu pior. Ela desequilibra a sua mente, ela traz caos para sua casa, para sua vida, para os seus relacionamentos, para tua energia. Lembrando, gente, eu vou repetir, essa rainha de espadas pode ser um homem, tá? E esse rei de paus pode ser uma mulher. Encaixe para sua situação. Quem é você aqui, tá? Esse rei de paus, ele é uma pessoa muito paciente até, uma pessoa assim que tem boa vontade. Mas eu sinto que ele perdeu a paciência já com essa rainha de espadas. Você precisa entender que essa rainha de espadas, ela te provoca o seu pior. E você acaba se tornando esse imperador invertido. Uma pessoa assim, cortante nas palavras. Assim, às vezes você pode até, tipo, desejar coisas ruins para essa rainha de espadas. Você pode até agir de uma forma negligente com ela, sabe? Percebendo que talvez seja uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Mas aí você percebe que é uma pessoa que também não facilita pra você. E aí você dificulta 30 vezes mais pra ela. E aí vocês ficam nesse impasse, gente. Vocês ficam nessa dinâmica terrível para vocês dois. Vocês precisam encontrar um meio termo. Gente, numa relação, a gente sempre precisa perceber quem é a pessoa que gosta mais. Isso não é você, eu tô aqui, então, sei lá, eu tô me desrespeitando, eu tô me desvalorizando. Não, você está entendendo como que as coisas funcionam. Se você entende que você é a pessoa que gosta mais, perfeito. Pelo menos você entendeu, aceita isso, aceita, você é a pessoa que ama mais, a outra pessoa tá com você por conveniência. E a partir disso, o que você vai fazer a partir disso? Seja a pessoa mais inteligente também, já que você é a pessoa que ama mais. Não seja essa rainha de espadas que vai desequilibrar as coisas, que vai trazer mais peso para a relação.
seja o rei de paus, que vai ter a dinâmica. Porque essa rainha de espadas, ela é muito inteligente, gente. Ela é muito inteligente. E ela usa a inteligência dela pro mal. Pra cansar as pessoas, gente, pra dificultar. O que ela puder dificultar, ela dificulta. Mas porque a vida também não foi muito fácil pra ela, gente. Então, gente, quando eu fui tirar a minha habilitação, eu fui fazer meu curso tem o curso que você faz lá, CFC, né, pra tirar a habilitação. Eu não passei, gente, eu não consegui tirar minha carta. Mas eu fiz eu fiz tudo que tinha que fazer, tá? Eu só não paguei também o cara da autoescola lá, do professor pra gente passar de uma vez, né? Talvez seja por isso que eu não passei. Enfim. Mas quando eu tava fazendo meu curso de CFC da autoescola, gente, assim, eu ouvi uma frase lá, o professor falou uma coisa que eu peguei e levei pra Cristo, gente, assim, sabe? Ele falou assim que na rua, no trânsito, a gente tem que dirigir, a gente tem que aprender a dirigir por nós e pelos outros, sabe? Às vezes. No trânsito a gente tem que dirigir por nós e pelos outros. Foi isso que ele falou. E eu peguei e levei isso pra Cristo porque eu falei, gente, é exatamente isso. E na vida também é assim. Na vida a gente tem que saber viver por nós e pelos outros. Porque senão, gente, isso daqui vira um campo de guerra. Isso daqui vai virar o quê, gente? Imagina se... E pior que no meio da política, no meio da justiça, tem pessoas assim, tem policiais que são assim, que eles perdem as estribeiras, sabe? Que eles desrespeitam, assim, o indivíduo. Assim, o cara já tá todo fudido ali, meu, sabe? Então, assim, o que a gente tem que... É daí que partiu direitos humanos, né, gente? Então, assim, por quê? Porque a gente tá trabalhando aqui na nossa terceira dimensão e há milênios a gente está tentando fazer isso para um equilíbrio, para uma justiça, para uma evolução, para algo que traz essa vida equilibrada, né? Eu tô aqui sentadinha ouvindo mantra, lendo uma leitura de tarô aqui para vocês. Tudo isso, gente, demandou muita injustiça, aconteceu muita injustiça. Eu tô falando para vocês, a gente saiu da caverna. O que aconteceu nesse meio tempo até chegar aqui, gente? Dá até vontade de chorar só de imaginar. É muita calamidade, é muita podridão. Tudo isso pra quê? Pra que a gente pudesse, através dos nossos erros, reconhecer, despertar, entender quando a gente tá sendo um imperador invertido, sabe? Isso, e entender que isso daqui não condiz com você. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que essa rainha de espadas. Porque você talvez não foi tão ferido assim. Porque talvez a vida pra você, a vida foi mais gentil com você. Ah, mas e aí? Aí eu vou deixar a pessoa sendo abusiva comigo? Não. Não. Aí você desliga o telefone. Aí você fala, pelo amor de Deus. Você, sabe? Vai se tratar, vai na igreja. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa por você. Sabe? Mas aí você não deseja o mal pra pessoa. Você sai de perto, sabe? Ou então, lida com isso, se for um caso de justiça aqui, né? Porque aí pode chegar nesse ponto também, né? Aí você pede ajuda pra autoridades maiores, nem que sejam médicos aqui talvez também, tá, gente? Enfim, gente, o imperador invertido... Às vezes, gente, também tem que tomar cuidado com o ego, tá? Porque aqui eu tô massageando bastante o ego desse rei de paus aqui também. E aí você vai se sentir confortável bastante pra criticar essa rainha de espadas e talvez a rainha de espadas seja você. Cuidado com isso. Cuidado com isso. É por isso que a gente precisa ter muita humildade nessa vida, gente. Pra gente perceber quem que é a pessoa... Quem é o egocêntrico? Quem é a pessoa que precisa de ajuda? Quem é a pessoa que gosta mais? Quem é a pessoa que... Gente, tá coçando aqui, não sei, começou a coçar do nada meu pulso. Será que você tá com problema no pulso? Tá incomodado com o seu pulso em alguma coisa? Tá sentindo dor no pulso? Porque do nada começou a coçar aqui pra mim, gente. Eu tô canalizando a energia de vocês, gente. Às vezes eu canalizo até coisas físicas, tá? Pode acontecer também. Sei lá.
E não tem nada no meu pulso, ó. Talvez esse esteja um pouquinho vermelho agora porque tá coçando. Não tem nada. Enfim, gente. Basicamente é isso, tá? Vou tirar aqui um conselho pra vocês agora com o tarô do Osho. Por favor, espiritualidade maior. Para os leoninos, para essa situação, qual o conselho para os leoninos dessa situação aqui? Espiritualidade maior, deixou aqui, virou a carta deixando ir, gente. Será que eu aceito? Fiquei no impasse de aceitar ou não aceitar. Vou pegar mais duas. Vou aceitar no sentido de dar o conselho aqui pra vocês, no sentido deixando ir, gente, assim. Larga a mão desse ego, larga a mão dessa relação, dessa discussão, dessa briga, dessa encrenca, desse conflito, sabe? Dá a razão pra essa pessoa aqui. Se é tudo que ela quer, fique com a paz é rica, a razão é medíocre. Quantas coisas nessa vida, gente, eu tive que baixar a cabeça. Mas quantas coisas nessa vida, sabe, até hoje, às vezes hoje de manhã mesmo eu tava me arrumando aqui e eu lembrando de quantas vezes, sabe, eu, assim, falei pra vocês no vídeo anterior, gente, eu deixei um recado pra vocês que isso daqui não é uma sessão de massagem, tá? Isso daqui, gente, é a realidade da vida. E a espiritualidade, ela trabalha com a verdade acima de tudo. A gente não vai trabalhar com ilusões, tá? Não vai. Talvez tenha tarólogos que trabalham com ilusões. Talvez sim. Tem, bastante até. Tem charlatões em todos os lugares, né, gente? Em todas as profissões, tá? Só que aqui não. Aqui no meu canal é a verdade nua e crua. E assim, você pode gostar, você pode não gostar. Você pode me criticar, você pode me xingar. Você pode o que você quiser. Mas eu vou falar o que tá vindo aqui, tá, gente? Então, assim, o tanto de gente... Eu sou garota de programa, eu disse pra vocês no vídeo anterior, onde eu deixei um recado pra vocês, explicando um pouquinho sobre a carta do dia de hoje, que foi a carta do Sol, com a postagem, né, e a mensagem que foi bastante direta. Enfim, gente, vai lá ver e aí vocês vão entender o que eu tô dizendo. E aí eu tava me arrumando hoje de manhã, e eu tava lembrando, eu como garota de programa, às vezes que o ser humano botou o dedo na minha cara. Porque simplesmente eu não quis fazer sem camisinha. Como assim? Não é que eu não quis, tô cuidando da minha saúde, caramba. Eu tô cuidando da minha e da sua, inclusive. Sexo sem camisinha, pô. E aí o cara vem, coloca o dedo na minha cara. Aí tira um bolo de dinheiro na minha frente. Conta aquele bolo de dinheiro na minha frente. Sabe? Mostrando pra mim que eu sou a pessoa que precisa e que eu tô naquela situação ali, enfim. Entende, sabe? Isso é ser o imperador invertido. Cara, por quê? Pra quê? E aí eu preciso lidar com isso porque na época eu sendo muito mais nova, o que eu fiz, né? Eu simplesmente baixei a cabeça. Mas hoje, se eu pudesse voltar naquele dia, na verdade o que eu diria pra esse ser humano, eu diria: Deus te abençoe. Que esse seu dinheiro aí seja muito bem abençoado e vá com Deus, meu querido. Porque, inclusive, depois de eu lembrando isso, eu fico frustrada quando eu lembro disso, claro. Mas aí, automaticamente, eu penso também que o ser humano pra fazer isso, gente, é um ser humano, assim, muito podre, assim, com uma consciência de larva, de verme. Tem a mesma consciência de um verme. Então, assim, esse ser humano precisa de ajuda, sabe? Então, assim, muito mais do que eu, inclusive. Com os meus trocadinhos naquele dia, sabe? Tentando, enfim, fazer um programa por R$30. Enfim, gente, sabe? E assim, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Que é pra quê? Pra gente não ser o imperador invertido, pra gente não agir igual com essa pessoa, e às vezes ser até pior que eu poderia ter feito.
como acontece com outras meninas na minha profissão de garota de programa. Briga, bota o dedo na cara também e vai saber o que mais que aquele ser humano teria no bolso, talvez uma arma, e o que ia virar dentro de um quarto menor do que esse que a gente estava. Então, gente, é sobre a gente ter consciência, inclusive das injustiças que as pessoas cometem com a gente, para que a gente não seja tão inconsciente quanto e cometa outras injustiças. E assim, minha gente, meu Deus do céu, onde a gente vai parar, né? Por favor, espiritualidade maior, qual que é o conselho final para os leoninos aqui nessa situação? Espiritualidade maior, por favor. É uma situação que traz bastante desafios para você, te desagrada bastante, né? Te desagrada bastante, mas de novo, gente, o papo aqui, tá? Essa pessoa, você tá lidando com um desafio que é justamente para você aprender a lidar com o seu imperador invertido aí, tá? Para você não se deixar levar por essa energia e se tornar um imperador invertido. Aprenda a lidar com essa energia da melhor forma possível. Por favor, espiritualidade. Conselho final aqui para os leoninos, por favor. Qual o conselho final para os leoninos? Simplicidade invertida. Eu não leio invertido esse tarô, gente. Leoninos. E a consciência. Porque o tarô do Osho não é um tarô, é um oráculo, né? Então eu não aceito invertida as cartas, mas caiu invertida a carta da simplicidade. Eu amo a carta da simplicidade, gente. Olha essa carta. Transmite uma paz essa carta, não transmite? Junto com a carta da consciência. Simplicidade invertida com a carta da consciência. Eu acho que você é muito melhor do que isso. Da forma como você tá agindo com essa pessoa, tá? Eu acho que você é melhor do que isso. A simplicidade invertida só pode ser uma arrogância. Só pode ser uma... A arrogância, ela também tá ligada com uma insensibilidade. Eu não sei, assim, gente, o que você realmente pode fazer para resolver essa situação para essa pessoa. Mas, assim, o que você pode fazer para melhorar a situação para você mesmo é você voltar para sua simplicidade. É você voltar para uma energia de um passado. Assim, assim, em algum momento do passado você foi uma pessoa mais sensível. Você tinha mais delicadeza. E você precisa se reconectar com essa energia de novo, porque se reconectando, você vai facilitar o seu processo com essa pessoa. Eu não sei, talvez você tenha pessoas na sua família, ou essas pessoas por algum motivo, não sei, não estão mais com você, mas que você te ensinaram, trouxe ensinamentos para você, que você pode se conectar novamente, para que você... Gente, eu tô tendo vontade de chorar, eu não sei, mas é porque eu acho que isso aqui traz uma...
É uma coisa muito desafiadora, sabe? É porque eu sinto, gente, que assim, quando se trata do outro ser humano, e assim, você pode ter filhos com essa pessoa, né? Tratando aqui do Papa. Então é uma coisa que fica difícil de você se desvincular. E aí, às vezes, não tem o que fazer. Você só tem que. Só dá pra você continuar lidando com essa pessoa. Mas essa simplicidade invertida também me veio com uma coisa de você. Buscar saídas alternativas. Sair da mesmice. Sair daquilo que você. Buscar alternativas diferentes, sabe? Ter criatividade de uma forma, assim, não sei. Buscar outras formas de lidar com essa situação aqui. Buscar ajuda. Ou então, sei lá, gente, talvez até mudar, né? Mudar pra um outro país. Ficou a carta do mundo aqui no fundo do maço do tarô de Marsella, né? Se afastar, né? Buscar alternativas que você ainda não buscou antes pra tentar resolver essa situação com essa pessoa, tá, minha gente? Basicamente isso que eu tenho pra vocês, gente. Uma leitura bastante desafiadora. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Se não, minha gente, vamos aí, continuem aqui comigo, né? Para as próximas leituras, talvez tenha aí traga maior clareza para vocês diante dessa situação, tá bom, minha gente? Beijo no coração de vocês, que a força esteja sempre com vocês, comigo, conosco, e até os próximos vídeos. Tchau! Enfim, gente, só espero, né? Espero que vocês consigam encontrar resolução aí, uma saída mais contundente, né? Mais real, assim, pra vocês de verdade, que traga mais resultados, tá bom? Enfim, gente, é isso. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.